O ex-presidente Jair Bolsonaro, em vídeo divulgado pelas redes sociais, comentou o voto proferido pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor do TSE, relator da ação que pede sua inelegibilidade. O ex-presidente disse: no dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos. A acusação dele, abuso de poder político, numa reunião com embaixadores. Bolsonaro apontou: agora o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Bolsonaro mostrou um vídeo de Lupe defendendo aperfeiçoamentos ao sistema eleitoral e apontando a possibilidade de crimes sem aquela tecnologia. O ex-presidente mostrou que Lupe defendeu argumentos análogos aos que apresentou ao TSE como justificativa para decretar sua inelegibilidade. Bolsonaro disse: esse mesmo Lupe, atualmente ministro da Previdência de Lula, foi quem ajuizou a ação no TSE pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro por defender. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas votaram contra, como foi o caso do partido do atual ministro de Lula. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Há quase 2 anos, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da há 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo. Quando se tiver discurso, quando tiver uma voz, você pode... É
Esse é o segredo de toda democracia no mundo. A possibilidade de a possibilidade de... Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender... Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir através da... Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: pude comparecer pessoalmente à casa. Motivo de trabalho não deu. Senador Girão, caros parlamentares, colegas aqui presentes, fico muito triste hoje de ver o medo que impera nas pessoas. Pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de simplesmente curtir alguma publicação nas redes sociais. Agora, com essa invasão da privacidade por meio de indevida intromissão num grupo de WhatsApp, até mesmo dentro desses grupos, as pessoas vão ficar com medo. Em um Estado democrático de direito, um dos pilares da democracia é a livre manifestação do pensamento. A pessoa tem o direito de falar o que quiser, contra quem quiser, e tecer críticas dentro dos limites da razoabilidade. O que ela não pode é violar um outro direito fundamental, como a honra, praticar crime contra a honra, tranquilidade social, praticar ameaça, incitar a prática de crime. Ou seja, há uma linha tênue entre livre manifestação de pensamento e uma conduta que extrapola esse limite e vai ensejar uma infração penal. Só que não se pode, de maneira nenhuma, a pretexto de calar, por um motivo qualquer, dizer que a pessoa está praticando um crime, quanto mais invadir a privacidade. Foi feita aqui uma pergunta do que diz respeito aos prints. Já é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até do Supremo Tribunal Federal, que print de conversa em WhatsApp não tem valor nenhum, porque pode ser montado, pode ser adulterado, fraudado e tirado do contexto. A necessidade numa situação dessa de fazer uma ata notarial, levar até um cartório, cartorário vai verificar se aquilo mesmo vai lavrar uma ata notarial, ou submeter uma mensagem, um celular, a um programa de computador que vai chancelar e vai dizer que aquela conversa realmente é correta, vai autenticar essas conversas. Outra coisa que não se pode fazer de maneira nenhuma é empregar qualquer tipo de intromissão indevida na intimidade das pessoas. Ora, para se invadir uma conversa de WhatsApp, há necessidade de ordem judicial. Essa conversa nada mais é do que uma correspondência eletrônica. Sem ordem judicial, essa prova é absolutamente ilícita. Então, quer dizer, pegar algo de uma revista e, por meio disso, instaurar um procedimento e determinar medidas constritivas viola a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mas vezes estão sendo empregados prints de mensagens e violada a intimidade sem ordem judicial. Sem sabermos a origem dessas mensagens, está havendo uma invasão à intimidade. Foi o que eu disse. Daqui a pouco ninguém vai falar mais nada. Todas as pessoas vão ter medo. Parece que nós estaremos punindo a chamada crime-ideia de 1984, um livro muito famoso do George Orwell, que quando o Estado não tinha algo para punir alguém, punia as ideias. Daí vem o termo crime-ideia. Isso não pode de maneira nenhuma, porque viola o nosso Estado democrático de direito. E todas as pessoas, principalmente as pessoas públicas, muito mais elas não estão imunes a críticas. O que não se pode é extrapolar
essas críticas e adentraram a um crime, a uma infração penal. Espero ter, pelo menos, respondido a pergunta, ou parte da pergunta que foi feita aqui em plenário. Então, foi uma honra estar aqui, senador Girão. Essa oportunidade realmente foi ímpar. Parabéns por esse evento que a sociedade precisa saber. Precisa saber que existem direitos, esses direitos devem ser observados, que nós temos uma Constituição Federal que nos dá esse direito. A partir do momento que a livre manifestação de pensamento deixa de existir, passa-se a um Estado totalitário, haja vista que é o primeiro direito a ser suprimido nas ditaduras. Muito obrigado por tudo.